Olá, é um prazer ter você aqui conosco em mais uma edição do programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde na tela da TV Assembleia. Dados atualizados do Ministério da Saúde revelam um número preocupante. 30 milhões de brasileiros têm artrose. Mas será que de fato você conhece essa doença? Sabe quem ela atinge? E outra coisa importante, talvez muita gente não saiba, mas a prática de determinadas atividades esportivas pode até acelerar esse processo. E quem está conosco para falar sobre o assunto é o Roberto Carlos Rezende, que é fisioterapeuta e doutorando justamente nessa área de pesquisa, nessa área de estudo, a quem eu já agradeço aqui pela presença. Muito obrigado por estar conosco aqui, Roberto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder estar falando um pouco de saúde aí, né, com a nossa população. É bem verdade, Wagner. A osteoartrose, né, popularmente chamada de artrose, o desgaste das articulações, é algo que vem preocupando, né, como dados recentes do IBGE, a população com mais de 65 anos, ela tende a aumentar 3,7 vezes até 2050. E como a artrose, né, é uma doença que acomete indivíduos com idade avançada, realmente, né, nós profissionais de saúde, nós temos uma preocupação real a respeito dessa doença. Artrose, osteoartrose, artrite, muita gente acha que tudo é uma coisa só, o que é até um pacote conjugado. Quem desenvolveu um problema já tem o outro. Como é que é isso aí na vida real? Então, a artrose, a gente diz de maneira mais popular, né, seria um sinônimo daquele que é o nome científico, a osteoartrose, que nada mais é do que o desgaste que vai acometendo as articulações. É um processo crônico degenerativo e por isso, acomete mais indivíduos em idade avançada. A artrite, a gente utiliza esse termo por se tratar de um processo inflamatório que acomete a articulação. Então, quando a articulação está inflamada, a gente utiliza esse termo artrite. É até mais fácil entender porque existem outras ites que indicam também, né, um processo inflamatório, né? A própria rinite, por exemplo, já facilita um pouco aí o entendimento do que são esses problemas, né? Agora, quais são, assim, as áreas de atuação, por exemplo, a atribuição do fisioterapeuta no cuidado da pessoa com artrose? Então, no caso do profissional fisioterapeuta, ele vai atuar na prevenção, na avaliação e diagnóstico, e naquilo que é o mais comum, que é a reabilitação. Muitas das vezes, essa artrose está numa fase inicial. Então, cabe ao fisioterapeuta trabalhar com analgesia, trabalhar com fortalecimento muscular, trabalhar com estabilização da articulação, um trabalho também de equilíbrio, tá? E muitas das vezes até prevenção de quedas. Porém, quando essa artrose ela já se encontra numa fase mais avançada, aí esse trabalho de fisioterapia acaba sendo mais intensificado e também há a necessidade de uma equipe multi-interdisciplinar. O reumatologista, né, o médico reumatologista, é o profissional que deve estar acompanhando também esse paciente com osteoartrose e diversas atividades também, buscando aí o acompanhamento desse paciente, tem a responsabilidade do médico reumatologista. E, naturalmente, a condição em que o paciente chega até o fisioterapeuta, numa procura inicial ou já após um encaminhamento médico, é que vai definir, de fato, quais os mecanismos que você vai lançar mão para fazer esse cuidado, não é? Exatamente. A gente precisa entender qual o grau de artrose, né, a partir de uma avaliação fisioterapêutica e entendendo também os exames complementares, para que a gente possa ter um diagnóstico fisioterapêutico e aí sim, elaborar uma conduta que seja personalizada, né, para aquele indivíduo, para aquele paciente que apresenta determinado nível de artrose. A artrose ela pode acometer diversas articulações, joelhos, tornozelos, quadris, né? Um dado muito importante é que
a substituição por prótese de quadril, ela tem a sua principal causa justamente a osteoartrose, que é o desgaste das articulações. Essa é, salvo engano, me corrija aí caso eu esteja equivocado, a cirurgia que inclusive o presidente Lula deve fazer ainda esse ano, só para citar um caso assim mais conhecido talvez, né? Exatamente, e é também algo, né, bastante comum nos ex-jogadores de futebol, que acabam tendo que ter a protetização numa idade, muitas das vezes, ainda jovem. Então, hoje, o ex-atleta com 40, 50 anos, ele já tem, muitas das vezes, a indicação para protetização de quadril. Isso certamente por conta da intensidade, principalmente que o futebol acaba exigindo, né? Até de rotação de quadril para um reposicionamento, para um domínio de bola, né? Movimentação de jogo, no final das contas, como se diz, não é isso? Exatamente. Os esportes, de um modo geral, não só o futebol, aqueles que exigem, né, impacto, aceleração, desaceleração, traumas, microtraumas, mudança de direção, velocidade, né, acaba sendo aí um fator, né, de predisposição para a gente ter o quadro instalado cada vez mais recente, cada vez mais rapidamente de osteoartrose. Há pessoas que só da gente estar falando do problema já começa a pôr aqui a mão no quadril, meu Deus, estava sentindo uma dorzinha, será que é isso tal? Para ninguém ficar preocupado desnecessariamente. Quais são os principais sinais, sintomas, indicadores ali de que eu posso estar ou não com artrose? Sim, então, primeiro é importante pontuar que numa idade, né, a partir ali de uns 50, 60 anos, né, a gente já pode vir a ter alguns sintomas. O principal sintoma é o quadro de dor, tá? Então, as dores, a dificuldade para se movimentar, a limitação, a rigidez pela manhã nas articulações, né, acabam trazendo uma mensagem importante de que pode ser algum desgaste na articulação. E a partir desse momento, eu sei que, por exemplo, o fisioterapeuta é um profissional de primeira procura. Eu posso ir direto para um consultório de fisioterapeuta. Sim. Mas, como a gente está falando de artrose, nesse caso, eu deveria ir primeiro ao reumatologista, posso ir primeiro ao fisioterapeuta e depois haver um encaminhamento nesse outro sentido do físio para o reumato ali? Sim. Poderia acontecer, tá? De o paciente procurar o fisioterapeuta e também o fisioterapeuta identificar a necessidade de ele também passar por uma consulta médica e vice-versa, tá? Isso vai depender muito exatamente do estágio em que ele apresenta a osteoartrose. Tem casos de osteoartrose leve que os próprios profissionais de educação física conseguem fazer um trabalho, muitas vezes de manutenção, né? Um trabalho lúdico, um trabalho até, em certos casos, recreativo, quando a gente fala do idoso numa hidroginástica, por exemplo, uma socialização, um trabalho semanal, né? E existem casos de artrose mais severa, avançada, em que nem mesmo o fisioterapeuta consegue realizar um trabalho por conta da indicação para a cirurgia de artroplastia, né? Da prótese. Aí eu me refiro mais especificamente naquilo que é mais comum, né? Que são as próteses de quadril e de joelho. Além desses problemas no quadril, no joelho, existem outras regiões do corpo que acabam sendo assim mais desgastadas de forma acentuada, que exigem um cuidado maior, por exemplo, por parte do fisioterapeuta? Sim, a gente acaba... Essas são naturalmente as mais comuns, como você bem citou, para quem é desportista, o joelho por ser uma articulação que mobiliza ali o corpo todo. Sim, mas também tem uma outra muito comum e muito importante de ser mencionada, que é uma grande queixa mundial, né? Que são as dores na coluna. Então, a artrose, ela também acomete a coluna vertebral e os principais fatores predisponentes são sobrepeso, sedentarismo, e muitas das vezes também o indivíduo já chegou a uma fase de obesidade e isso aí, com certeza, acaba sobrecarregando a coluna vertebral, não só a coluna lombar, mas até mesmo a torácica e cervical, trazendo inicialmente sintomas de dores, rigidez aos movimentos e trazendo como consequência a incapacidade funcional, podendo comprometer a qualidade de vida dos indivíduos. E existem fatores ambientais, físicos, alimentares, enfim, que podem favorecer o desenvolvimento da artrose? Então, quando a gente fala de causa, a gente divide fatores intrínsecos, né? São fatores que advêm do próprio indivíduo.
Então, a gente divide fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Entre os fatores intrínsecos, a questão congênita e hereditária, tá? Um avô, um pai, a questão do biotipo, da má postura, tudo isso aí pode estar relacionado à causa da osteoartrose. Agora, os fatores extrínsecos é tudo aquilo que a gente faz ao longo do dia a dia, na vida inteira. Então, muitas das vezes, a gente carrega um peso, por exemplo, ou trabalha num local fazendo um movimento de repetição, ou faz uma atividade esportiva com muitos impactos e até com movimentos, né, que podem, né, colocar em risco de lesão. E, naquele momento, às vezes, o indivíduo mais jovem pode não ter manifestação de nenhum sintoma, mas com certeza esses fatores intrínsecos e extrínsecos somados, eles vão poder desencadear essa artrose, que alguns indivíduos podem manifestar de maneira acelerada e grave, e outros indivíduos podem ter uma artrose leve, e aí talvez a gente mencione até essas questões genéticas. Por que uma pessoa tem uma artrose leve e ela não se agrava e a pessoa vive bem a vida toda, e porque uma outra pessoa acaba sofrendo e até mesmo tendo déficit na sua qualidade de vida? Há outro ponto importante da gente tentar esclarecer aqui para a população. Muita gente acha que vou falar como se diz popularmente, é uma doença de idoso. É por aí Sim. ou não? Olha, há um tempo atrás, né, vamos falar aí de até uns 10 anos atrás, a gente poderia pensar dessa forma. Mas hoje, o que nós estamos presenciando como profissionais de saúde, né, são indivíduos cada vez mais sedentários, cada vez mais focados, né, no mundo digital e cada vez menos ativos no seu dia a dia. Então, somando a isso, né, o risco de doenças cardiovasculares, alterações do metabolismo, né, e o próprio sobrepeso, né, vai fazendo com que a gente tenha aí pessoas mais jovens já tendo diagnóstico de um quadro de osteoartrose. Mais novas a partir de uma determinada faixa etária, 40, 35... Olha, por aí, tá? Então é bem precoce, a gente pode até dizer assim, para o que se via até pouco Exatamente. tempo, né? Nos meus estudos de tese de doutorado, eu tenho indivíduos que já foram protetizados no quadril com 35, 40 anos de idade, né? E alguns não foram ex-atletas, não são ex-atletas. Ou seja, é algo que precisa ser realmente cuidado para que a gente, né, tenha como prevenir a osteoartrose. A partir de 2 agravantes, eu já pressuponho pelo menos 2 ferramentas, podemos dizer assim, de prevenção da doença. Uma delas é a prática da atividade física, que de forma quase que direta também já vai implicar na segunda, que é o próprio controle do peso, não é isso? Perfeitamente. Então, a questão da alimentação, né, tem um profissional nutricionista também acompanhando, é algo, né, que a gente tem que estar atento a isso, tá? Não por estética, mas por saúde, por qualidade de vida. Então, fazendo esse controle, uma boa alimentação, a hidratação, beber bastante água, a atividade física de forma regular. Não adianta fazer uma atividade intensa aos finais de semana e passar a semana inteira sem fazer uma atividade. E é claro, essa atividade ela tem que ter o acompanhamento de um profissional. Ela tem que estar na dose correta, porque uma atividade física sem acompanhamento e numa dose errada, ela passa a ser mais um risco de lesão. E as lesões, elas favorecem o aparecimento da osteoartrose mais rapidamente. Então, muitas das vezes o indivíduo já teve uma fratura, já teve um entorse do tornozelo, do joelho, e esse quadro predispõe à artrose mais rapidamente. Há um aspecto interessante também que, por vezes, pode até, de alguma forma, confundir. A gente fala que a prática esportiva é boa, que vai evitar artrose e tal, mas citamos aqui vários exemplos de ex-atletas ou de pessoas que ainda estão praticando a atividade física, no caso aqui as de alta intensidade, né? Como muita gente não sabe, o próprio futebol e acabam desenvolvendo esse problema. Qual é a relação entre prática de esporte de alta intensidade e o desenvolvimento da artrose? Sim, quando a gente pensa na prática de alta intensidade,
a gente tem como prioridade, né, ali, naquele momento, de dia a dia de treinamento, de competições, né? Existe ali aquele foco na atividade esportiva, na conquista de uma medalha, de uma colocação, de um título, tá? Então, é muito natural que no decorrer de uma competição, no decorrer dos treinamentos, a gente não tenha os atletas 100%. Então, muitas das vezes, né, o atleta ele está fazendo um trabalho, né, que ele ainda não está 100%, mas tem uma competição importante, tem uma necessidade, e ele acaba sendo utilizado por conta daquele ambiente, daquela modalidade esportiva e da tradição daquela modalidade esportiva. Então, muitas das vezes, como profissional de saúde, a gente fica dividido, né? A gente, como ser humano, a gente pouparia. Mas como profissional de saúde, dentro daquela circunstância, a gente acaba liberando o atleta para jogar um certo tempo, às vezes não a partida inteira, né? Liberando determinado momento para que ele faça aquela prática, mas sabendo que é natural do esporte de contato, é natural do esporte de alto rendimento, que esses microtraumas que fazem parte daquela realidade, né, mais tarde vão com certeza, né, trazer as respostas no corpo daquele indivíduo. Isso aí também tem que estar claro com os atletas, que a gente orienta, que a gente conversa, para que ele entenda como ser humano que ele está fazendo parte de uma modalidade esportiva e de uma realidade, de um mundo que foi escolha dele, mas que também tem os riscos, né? Afinal de contas, o corpo sofre, né, todo esse processo e nem sempre consegue se recompor no tempo que a gente espera, até por conta do envelhecimento natural de cada um de nós, né, o envelhecimento do indivíduo no final das contas, né? Agora, para essas pessoas que têm uma supervisão profissional quase que diária, ou pelo menos num ritmo muito maior do que a maioria das pessoas comuns, que não são atletas, né, muitas vezes profissionais, ou pelo menos que tem uma cadência mais acentuada, existe a possibilidade de um diagnóstico precoce. Isso facilita os aspectos preventivos e até de tratamento mesmo? Sim, perfeitamente, né? O indivíduo que tem acesso à saúde, aos profissionais de saúde, que ele está bem cercado de uma equipe multidisciplinar, ele tem as orientações e muitas das vezes a informação é tão valiosa quanto o próprio tratamento. Tá? Então é importante demais o atleta que tem esse contato, que tem essa equipe multidisciplinar, esse atleta ele entende melhor o seu corpo, ele sabe a hora de dar uma parada, ele sabe a hora de fazer o tratamento que ele já foi orientado e ele sabe também que quando ele vai pelo impulso e pela vontade própria contra aquilo que ele foi orientado por um profissional de saúde, ele sabe da responsabilidade que ele tem e ele sabe das consequências também. Pelo menos eu faço a associação de que o fisioterapeuta é sempre aquela pessoa que está ali para nos reabilitar, para nos ajudar a voltar a ter uma condição de vida, né, de bem-estar, de prática cotidiana ao normal, vamos dizer assim. Sim. A artrose acaba sendo também uma doença que incapacita muito nessa vivência cotidiana, né? Sim, a artrose num grau elevado, ela vai poder gerar incapacidade. Porém, nos casos, né, por exemplo, de quadril e joelho, que a gente tem cirurgias de protetização, a gente consegue devolver a qualidade de vida a esses indivíduos depois que eles passam por uma intervenção cirúrgica e vêm para a fisioterapia como um pós-operatório. Então, hoje, as cirurgias, elas estão avançadas a ponto de devolver a qualidade de vida no mesmo nível que aquele adulto jovem tinha, tá? Ou semelhante. Então, a gente tem aí, agora, no caso de um senhor, uma senhora, já numa idade acima de 65 anos, que não pensa em competição, que não pensa em prática esportiva no nível alto, que só quer pensar em manutenção da saúde e qualidade de vida, é perfeitamente possível o fisioterapeuta fazer um acompanhamento e, por que não, né, ter um equilíbrio, ter ali os ajustes necessários e até mais à frente esse fisioterapeuta encaminhar
esse indivíduo idoso para ser acompanhado por um profissional de educação física e ser dado continuidade àquele trabalho dentro, né, de um ritmo, dentro de um equilíbrio. Tá? Muitas das vezes acontece com o idoso, no pensamento do idoso, que ele tem que num dia fazer diversas atividades e aí no outro dia ele não suporta levantar da cama. Tá? Então, esse trabalho é importantíssimo que ele seja feito de modo organizado. Tá? Uma dose pequena de exercício diariamente, 3 vezes na semana, e que isso seja gradativo, até que ele ganhe uma condição de um ritmo, de uma intensidade maior, mas sempre acompanhado por um profissional de educação física, por um fisioterapeuta, por um profissional de saúde. E o trabalho de vocês começa antes mesmo de uma possível decisão pela cirurgia, não é isso? Sim, sim. É muito comum, tá? O fisioterapeuta que trabalha na clínica, né, num consultório, ele receber, né, um paciente que tem uma boa condição de atividade de vidas diárias, tem uma boa movimentação e percebe que ele precisa fazer uma atividade física, também pela questão psicológica, tá? Pela questão mental. Hoje em dia, os problemas de saúde mental, eles estão aí mostrando a sua importância, né? E os profissionais de saúde mental, os psiquiatras, psicólogos, né, merecem muito o nosso respeito. Então, muitas das vezes, esse paciente idoso, ele bate na portinha da clínica da fisioterapia e pergunta: tem pilates? Tem algum trabalho mais dinâmico? Porque eu não gosto de uma coisa muito monótona e eu tenho condições de fazer exercício. Só que eu prefiro fazer um trabalho direcionado na academia porque eu já tenho pequenos sintomas. E eu percebo que uma academia com um profissional de educação física ainda não está na fase para eu desenvolver esse trabalho. E aí é muito comum o fisioterapeuta receber esses pacientes, esses indivíduos que querem fazer um trabalho semanal, um trabalho de atividade física, tá? Hoje em dia existe o termo musculação terapêutica, que é justamente um termo direcionado para esse indivíduo que já tem uma certa idade, mas que ele quer manter uma rotina de atividade física semanal, acompanhado por um profissional e que possa estar passando essa segurança no que diz respeito à saúde. Isso é muito importante. Outro ponto que você também tocou aí, e até de alguma forma antecipou a minha pergunta, é o acompanhamento do profissional, normalmente do psicólogo, né? Que eventualmente pode ser também de um psiquiatra, a depender, claro, da necessidade individual. Sim. Tanto no pré quanto no pós-operatório, qualquer tipo de intervenção que você faz que de alguma forma compromete, ainda que temporariamente, a mobilidade ou até mesmo a qualidade de vida em determinado período, é importante que se tenha esse acompanhamento, porque, pelo menos eu, por exemplo, sou uma pessoa, não vou dizer que sou um atleta, mas estou caminhando, subo uma escada, estou aqui, estou ali, e quando você para repentinamente sua rotina, por vezes até fica dependendo de alguém para alguma outra atividade, pode haver a baixa estima, né? Aquele sintoma até um pouco depressivo ou depressivo no final das contas, e essa multidisciplinaridade aí da atuação profissional acaba sendo essencial, né? Com certeza. Hoje, quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente liga uma seta ao quadro de dor. Por quê? Porque já tem estudos mostrando que existe uma relação envolvendo o indivíduo que sofre com algum tipo de dor e que pode estar relacionado a um quadro de doença mental, ou um quadro de depressão, ou um quadro de ansiedade. Então, a gente não pode desprezar a questão de saúde mental e muito menos deixar de encaminhar o paciente que, muito embora chegue à fisioterapia com um quadro físico, ele possa também, por trás desse quadro físico, ter talvez até um problema maior do que o físico, envolvendo a questão de saúde mental. E como é que é a cirurgia do ponto de vista prático? Essa prótese é de quê? Ela é feita tudo num dia só? Quanto tempo, em média, a pessoa costuma já despender ali para estar reabilitada? Sim, sim. Eu vou falar como fisioterapeuta, né? Mas eu não sou cirurgião. Sim. Tá? A cirurgia de protetização de quadril, hoje em dia, é apontada na literatura como uma das cirurgias ortopédicas mais bem-sucedidas. Então, ela é uma cirurgia, né, feita no mesmo dia, realizada no mesmo dia. Geralmente, o material utilizado é a prótese de titânio. E os indivíduos têm uma boa resposta, né, de um modo mais generalizado.
tem uma boa evolução e alguns indivíduos até conseguem retomar a sua vida normal em pouco tempo após a protetização, após a cirurgia de implantação de uma prótese. Então, é algo que assusta quando você conversa com uma pessoa. Explica para ela que a artrose dela está em fase avançada, que o médico já fez a prescrição, já fez a suplementação, já fez a viscosuplementação, infiltrou ácido hialurônico na articulação e que ainda assim, os sintomas de dor persistem, trazendo incapacidade, rigidez. E quando a gente olha uma imagem de radiografia, a gente vê o espaço articular diminuído, ou seja, o osso já está chocando no osso. Desgastando, né? Como a gente diz popularmente. Né? É traumático explicar isso ao paciente. E mais traumático ainda, ele recebe a notícia que precisa de uma cirurgia de protetização, ou que vai ser encaminhado para uma consulta com um cirurgião específico para esse caso. Mas a população já está entendendo que é qualidade de vida. O indivíduo idoso que não conseguia se movimentar, ou até jovem, que já faz prótese de quadril, e que está perdendo a qualidade de vida, e que ele consegue retomar isso tudo a partir de uma cirurgia, e que num pós-operatório tem outros profissionais, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, para dar segurança nesse acompanhamento, acho que a sociedade já está ficando mais esclarecida cada vez mais a respeito do caso. E qual o material da prótese? Material titânio, geralmente, tá? Cerâmica, tem prótese de cerâmica também, tá? Mas é feito todo um trabalho investigativo antes do cirurgião eleger a prótese a determinado indivíduo. Então é feito um trabalho ali, né, baseado em quem tem indicação e quem não tem indicação, ou seja, são respeitadas as contraindicações. É importante dizer que são dois materiais de alta durabilidade e baixíssima rejeição também, né? Sim. Acabam, talvez, com o passar do tempo, literalmente fazendo parte do corpo possibilitando que a pessoa tenha uma qualidade de vida adequada, não é? Sim, em quanto tempo, em média, um paciente acaba estando, podemos dizer assim, já recuperado e em condição de voltar com a rotina o mais próximo do normal a partir de uma cirurgia como essa? Então, nesses casos, a gente pode dizer aí que em 90 dias, 3 meses, seria um bom período para a gente poder ter uma boa caminhada, né, que cientificamente a gente chama de marcha, tá? Mas uma boa marcha, uma vida já mais independente. Tá? E aí evoluindo com fortalecimento muscular, com um trabalho, né, de prevenção de quedas, de melhoria do equilíbrio, deslocamentos mais rápidos. Mas a gente pode afirmar aí, com 90 dias, a gente já tem como identificar o sucesso desse indivíduo que passou por esse tipo de cirurgia. E quando a gente fala de sucesso, significa, para alguns, naturalmente, simplesmente a volta a uma rotina, a tranquilidade, para outros até a volta da prática esportiva. Isso seria possível? É possível? Sim. Não vou dizer em alto rendimento, tá? Mas aquelas atividades de final de semana, aquelas atividades, né, em que o indivíduo faz de modo amador, de modo lúdico, recreativo, isso aí é possível, né, principalmente quando a gente fala de protetização de indivíduos mais jovens. Maravilha. A gente está se encaminhando já aqui para os 2 minutinhos finais e eu vou facultar esse momento aqui para que você possa dar o seu recado para a nossa audiência, divulgar o seu perfil lá do Instagram para quem quiser tirar uma dúvida, pegar uma informação adicional. Você pode falar aqui direto para essa câmera, Roberto. Te agradeço. Bom, eu sou fisioterapeuta, estou morando, né, residindo aqui em Maceió há 10 meses, me mudei do Rio de Janeiro. Um dos pontos que me chamou muita atenção foi justamente estudar um pouco a saúde da população alagoana, tá? E venho aí com muita satisfação agradecer a receptividade. Em breve nós teremos aí a nossa clínica na Jatiuca, está em obra, né? Já está em processo avançado de obra, ainda esse ano, se Deus quiser. A gente vai ter aí a nossa clínica na Jatiuca. O meu Instagram é @prof.robertocarlosrezende. E quem tiver dúvidas a respeito de artrose ou de outros temas relacionados à saúde, eu costumo responder o direct, eu costumo dar, né, sempre um feedback para aqueles que me procuram.
Tá? E, mais uma vez, eu agradeço aí o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre saúde para a população. Nós que agradecemos, Roberto, pelos esclarecimentos, pela sua gentileza aqui de compartilhar seu conteúdo conosco. E para você que nos acompanha, eu conversei aqui com o Roberto Carlos Rezende, que é fisioterapeuta, está concluindo, se Deus quiser, em breve, um doutorado aí nessa área de estudo sobre a qual tratamos aqui. E se você quiser rever essa entrevista, compartilhá-la, a gente aproveita para esclarecer que todo esse conteúdo fica disponível também no nosso canal do YouTube. É só você procurar lá na plataforma dessa rede social, TV Assembleia Alagoas, que você vai encontrar esse programa. Basta procurar na aba específica, lá na playlist específica, que você vai encontrar todo o nosso conteúdo abordando a temática da saúde. E aí você pode compartilhar esse link com as pessoas da sua família, colegas de trabalho, vizinhos, enfim, com aquelas que você acha que serão beneficiadas com essas informações tão importantes para que a gente possa cuidar bem da nossa saúde e, por extensão, claro, da nossa vida. Nós agradecemos a sua audiência e até a próxima.